Bem, hoje trago-vos aqui um tema bastante delicado, e que não me é muito fácil falar neste tema da violência doméstica e dos contornos da violência doméstica, até porque cada caso é um caso, cada situação é cada situação, e o meu objetivo é vir trazer aqui a parte legal e alertar aqui para informações úteis e desmistificar aqui algumas ideias acerca deste tema a nível legal. E eu começo, antes de mais, por aqui ler uma parte de uma notícia aqui no jornal O Público, que é bastante recente, de 8 de março de 2024, onde tem como título: Vítimas de violência doméstica apoiadas pela APAV aumentam 22,9% em 3 anos. As vítimas são predominantemente mulheres entre os 36 e os 45 anos de idade, e o perfil dos 31.251 agressores identificados nos últimos anos corresponde maioritariamente a homens na mesma faixa etária. O número de vítimas de violência doméstica ajudadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima tem vindo continuamente a aumentar nos últimos 3 anos, com mais de 31 mil pessoas apoiadas desde 2021 e quase 65 mil crimes registados. Isto é assustador. Efetivamente, há aqui algo comportamental, que há um fenómeno que está aqui por explicar, como é óbvio, a crise geral que trouxe aqui a pandemia não veio ajudar, e o que é certo é que cada vez mais se detectam aqui distúrbios de personalidade, questões psicológicas que vêm a influenciar aqui neste tipo de atitudes, não é? Temos realmente também que falar que existem casos de homens também vítimas de violência doméstica, não são só mulheres, mas, como eu tenho vindo sempre a referir, uma grande percentagem de mulheres que são vítimas e, por sua vez, filhos, não é? Crianças envolvidas. Nesta notícia também há algo muito importante realçar. No final, que entre as quase 17 mil pessoas que foram alvo de vitimização continuada, 4.895 estiveram nessa situação entre os 2 e os 6 anos, havendo registro de 294 casos que viveram mais de 40 anos numa situação de violência doméstica. Metade das vítimas apoiadas pela APAV apresentou queixa junto de entidades judiciais ou judiciárias, mas cerca de 11.007 pessoas, ou seja, 35,4%, optaram por não apresentar queixa ou fazer denúncia. Ok, e aqui abro caminho para falar sobre o crime de violência doméstica. Então, aquilo que eu vos quero dizer é que este é um crime que está tipificado no Código Penal. Estamos a falar do artigo 152 do Código Penal e que eu vou passar a ler. Quem, de modo reiterado ou não, infligir maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade, ofensas sexuais, ou impedir o acesso
ou fruição aos recursos económicos e patrimoniais próprios ou comuns ao cônjuge ou ex-cônjuge. B. A pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação. C. A progenitor de descendente comum em primeiro grau. Ou D. A pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica, que com ele coabite. E a linha E. A menor, que seja seu descendente ou de uma das pessoas referidas nas alíneas A, B e C, ainda que com ele não coabite. É punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. Esta é a primeira parte da previsão legal que tipifica e fala no crime de violência doméstica. E logo aqui nesta primeira parte temos aqui um conjunto de situações que são descritas, não é? Ou seja, não se cinge apenas a situações em que se vivem em comum, estamos a falar em situações também a ex-cônjuge, ou seja, em situações em que não coabitem e tenham filhos em comum e haja uma separação, mas por qualquer forma, se houver aqui maus tratos físicos ou psíquicos, né, ofensas e privações da liberdade, a lei diz que este modo de atuação tem que ser e deve ser punido, e vejamos, com pena de prisão. Na nossa lei existem 2 tipos de penas, que é pena de multa ou pena de prisão. No YouTube não está-se a ouvir bem, pois eu não sei o que é que possa fazer para melhorar. No YouTube não se está a ouvir bem. Será que está a ser assim, a nível geral? Ouvir com falhas. E agora, o que é que eu faço? Será que isto aqui dá para aumentar o som? Enfim, por isso é que é importante termos sempre aqui, não é, um plano B. Isto, ou seja, esta live está a ser em direto no Instagram e no YouTube e eu não consigo perceber porque é que o som não está a ser bom. Bem, vejamos se depois não funcionar bem através do YouTube. Temos sempre então aqui, eu partilho então depois aqui o link do Instagram. Se tiver fones, olha, boa. Eu realmente devia ter aqui alguns, mas estou com obras em casa e estou no quarto do meu filho e aqui de alguma forma a remediar para conseguir fazer esta live. Bem, ouve-se fraco, ok. O que é que eu posso fazer? Não tenho aqui nenhum fones, não sei se for buscar. Será que resultaria se for buscar uns fones? Deem-me só uns segundos. Vou tentar tratar isso. Ok, vamos lá. É que eu digo, as tecnologias não cabem de mim, ou é uma coisa ou é outra. Tinha aqui as coisas todas preparadas no YouTube, um texto, com links, com tudo. De repente não sei o que é que aqui aconteceu, que disseram que tinha que iniciar a sessão e perdi a informação toda. Pronto, enfim. Não sei, eu vou deixar aqui os fones, vão-me dizendo se realmente eu não consigo pôr porque não me consigo ouvir. Vou deixar aqui assim, ver se funciona melhor. Então, como eu estava dizendo,
relativamente aqui ao crime da violência doméstica, pronto, eu não vou entrar aqui em pormenores a analisar cada ponto deste artigo do Código Penal. É só realmente para terem uma noção da abrangência que tem aqui as várias situações. E este artigo continua, ou seja, o seu número 2 diz o seguinte: no caso previsto no número anterior, se o agente A praticar o facto contra menor na presença de menor no domicílio comum ou no domicílio da vítima, ou B, difundir através da internet ou de outros meios de difusão pública generalizada dados pessoais, designadamente imagem ou som, relativos à intimidade da vida privada de uma das vítimas, sem o seu consentimento, é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos. Depois, o número 3 deste artigo. Se dos factos previstos no número 1 resultar A, ofensas à integridade física grave, o agente é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. B, a morte, o agente é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. Depois continua o número 4. Nos casos previstos nos números anteriores, incluindo aqueles em que couber pena mais grave, por força de outra disposição legal, podem ser aplicadas ao arguido as penas acessórias de proibição de contacto com a vítima e de proibição de uso e porte de armas, pelo período de 6 meses a 5 anos, e de obrigação de frequência de programas específicos de prevenção da violência doméstica. Número 5. A pena acessória de proibição de contacto com a vítima deve incluir o afastamento da residência ou local de trabalho desta, e o seu cumprimento deve ser fiscalizado por meios técnicos de controle à distância. O número 6. Quem for condenado por crime previsto no presente artigo pode, atenta à concreta gravidade do facto e a sua conexão com a função exercida pelo agente, ser inibido do exercício de responsabilidades parentais, da tutela ou do exercício de medidas relativas a maior acompanhado por um período de 1 a 10 anos. Digo já que interpretar todo este artigo 152 levaria dias, porque depois existem códigos anotados que vêm referir casos concretos que se passaram e que tiveram decisões dos tribunais e vêm fazer análises, né? Análises desses casos e de situações em concreto que aconteceram, vêm analisar também e falar sobre a gravidade de determinados atos e como já aqui referi, a violência psicológica mais das vezes é muito difícil de se provar. Mas, então, ou seja, tendo esta informação, aqui é importante perceber como é que funciona, o que é que se vai passar. Ou seja, de conhecimento geral, sabe-se que é através da apresentação de uma denúncia que são tomadas medidas. E essa denúncia terá que ocorrer ou num órgão de polícia criminal, seja a PSP, seja a GNR, ou diretamente no Ministério Público, e é importante perceber então que, a partir do momento em que há a denúncia, e no caso de haver agressão física, automaticamente a pessoa é encaminhada ou naquele momento ou no dia seguinte para uma análise pericial ao dano corporal, para ser elaborado um relatório onde se descrevam os danos e a análise que é feita ao corpo da pessoa. Mas então, nos casos em que ocorre a violência psicológica e até uma mulher ter a coragem de conseguir apresentar esta denúncia, há que ter então muita informação reunida do como, onde, de que forma e aquilo que terá que acautelar. Porque apesar de estar difundido que existem muitas associações de apoio, a APAV, entre outras,
efetivamente na prática e dependendo de cada situação, hum, as coisas não são tão, não correm assim tão rapidamente e tão simples como muitas vezes parece que, ou as pessoas pensam que vai acontecer. Exatamente porque é necessário provas, ou seja, a partir do momento em que se apresenta a denúncia, a entidade policial, ou dentro do próprio Ministério Público, no Tribunal, mas a tendência é sempre, em 90% dos casos, para se dirigirem a uma entidade policial. Vai-se iniciar uma investigação e, dependendo da gravidade do relato e das provas que se consigam juntar, o Ministério Público pode e deve, nas 72 horas seguintes, e o Ministério Público é a entidade que investiga, é o magistrado do tribunal, da área de onde ocorreu os factos, que vai se pronunciar e aplicar uma medida de coação. E já lá vou então discriminar quais é que são as medidas de coação que podem ser aplicadas, apesar de já aqui neste próprio artigo sobre a violência doméstica referirem, não é, aqui penas acessórias. Mas há que distinguir aqui então entre o que são medidas de coação, ou seja, medidas preventivas, porque tem que se investigar e até prova em contrário, até uma condenação, até haver uma sentença judicial que declare que se provou que aquela pessoa cometeu aquele crime, até lá presume-se a sua inocência, como se costuma dizer. Agora, as medidas de coação são preventivas, são para prevenir, para proteger a vítima, as pessoas envolvidas, as crianças, e são aplicadas consoante a gravidade das situações. Já as penas acessórias implicam que haja uma condenação, ou seja, que tenha passado todo o processo. E as fases do processo são, então, inicialmente, investigação, ouvirem-se todas as provas, juntar prova documental, prova testemunhal, ouvirem-se todas as testemunhas, para concluir numa de 3 situações. Ou, sim, reuniram-se elementos que permitem concluir que aquela pessoa praticou aquele crime e então há a acusação pública, chama-se acusação. 2, não reuniu-se elementos suficientes que permitem levar esta pessoa a julgamento com o fim de que ela seja condenada e arquiva-se. 3, suspensão provisória do processo. E já vou falar na suspensão provisória do processo. É preciso ainda voltar atrás e perceber que o crime de violência doméstica é um crime público, ou seja, qualquer pessoa, e ainda que não seja a própria vítima, que apresente queixa, implica logo o início de uma investigação. Imaginemos vizinhos que se apercebem do que se está a passar, que conseguem perceber que há indícios, não é? Há gritos, há coisas a bater, enfim, podem apresentar uma denúncia. Alguém que vai na rua e que assiste a algum episódio pode e deve, aliás, deve. Nós, como cidadãos, temos este dever de apresentar esta denúncia, porque bem sabemos que a maior parte das situações é levada até ao extremo, porque por medo, por pressão psicológica, por vários motivos. As vítimas tendencialmente escondem, porque mais das vezes tudo se passa dentro de 4 paredes e não é visível por vários motivos. Então, há que ter a intenção que é um crime público. Isto então implica que basta a informação chegar ao Ministério Público para se desencadear aqui a investigação. Há aqui pormenores muito importantes, pormenores processuais, que são importantes conhecer, que é, a partir do momento em que é apresentada esta denúncia,
à vítima é-lhe atribuído o estatuto de vítima. E o que é que quer dizer, não é? O que é que implica aqui ser atribuído o estatuto de vítima? Existe uma legislação específica, a Lei número 130/2015, de 4 de setembro, que prevê o estatuto da vítima, e entre vários artigos, depois tem aqui vários pormenores, desde o que é o estatuto da vítima, a articulação com outros diplomas legais, princípio da igualdade, do respeito e conhecimento, a vítima é assegurada em todas as fases de intervenção, tratamento com respeito pela sua dignidade pessoal, princípio da autonomia da vontade, a intervenção junto da vítima está limitada ao respeito integral da sua vontade, sem prejuízo das demais disposições aplicáveis no âmbito da legislação penal e processual penal, princípio da confidencialidade, que sem prejuízo do disposto no Código do Processo Penal, os serviços de apoio à vítima asseguram o adequado respeito pela sua vida privada, garantindo o sigilo das informações que prestar, princípio do consentimento, sem prejuízo do disposto do Código de Processo Penal, qualquer intervenção de apoio à vítima deve ser efetuada após esta prestar o seu consentimento livre e esclarecido. A vítima pode em qualquer momento revogar livremente o seu consentimento. Fora do âmbito do processo penal, qualquer intervenção de apoio à vítima que careça de capacidade para prestar o seu consentimento apenas pode ser efetuada em seu benefício direto. Princípio da informação, princípio do acesso equitativo aos cuidados de saúde, obrigações dos profissionais e regras de conduta, enfim, existem aqui uma série de princípios que devem ser acautelados. Porque, e infelizmente, e como se pode concluir desta notícia que partilhei, existem muitas vítimas que depois pedem ajuda e depois não conseguem, por medo, não têm coragem para apresentar a denúncia. Outras apresentam a denúncia, mas depois por medo e por não terem o apoio que eventualmente necessitavam, acabam por tentar desistir. E este tipo de crime não permite a desistência. A forma que se encontra para as vítimas que pretendem desistir do processo é não prestar declarações, porque vai haver um momento em que vai ser ouvida para declarações para memória futura. No âmbito da investigação, ou seja, após a denúncia, vai haver um momento mais à frente em que a vítima vai ser chamada ao tribunal para prestar declarações para memória futura, ou seja, o que quer dizer é que para não ser confrontada com o agressor, é ouvida pelo juiz como se fosse um julgamento e as suas declarações são gravadas para terem validade e serem ouvidas posteriormente em julgamento. E em muitas situações as vítimas chegam a esta fase e não prestam declarações. Porquê? Porque, entretanto, o agressor já teve conhecimento, já foi chamado, já lhe foi transmitido o teor da denúncia e os factos concretos que aconteceram. 90% dos casos não admitem, viram o jogo, dizem que também foram agredidos, ou que foram agredidos e defenderam-se, e há que ter em atenção também aqui o direito que o arguido, ou seja, quem está a ser imputado a prática de um crime, factos que levam a concluir que praticou um crime, tem o direito ao silêncio. Ou seja, só fala se quiser. E segundo a lei, o silêncio é um direito neutro. Não favorece nem desfavorece. Ou seja, não é por ficar calado que será penalizado. Pronto. É claro que isso depois tudo vai à apreciação não é, destes magistrados, do Magistrado do Ministério Público, julgado com toda a prova, mas o agressor não é obrigado a prestar declarações. Só presta se quiser e diz aquilo que entender. E, então, tendo em conta todos estes pormenores, ainda voltando atrás, vamos então aqui aos direitos
Ou seja, o capítulo 3 desta legislação, no artigo 11, com o título Direito à Informação, diz o seguinte: 1. É garantida à vítima, desde o seu primeiro contacto com as autoridades e funcionários competentes, inclusivamente no momento anterior à apresentação da denúncia e sem atrasos injustificados, o acesso às seguintes informações. A. O tipo de serviços ou de organizações a que pode dirigir-se para obter apoio. B. O tipo de apoio que pode receber. C. Onde e como pode apresentar denúncia. D. Quais os procedimentos subsequentes à denúncia e qual o seu papel no âmbito dos mesmos. E. Como e em que termos pode receber proteção. F. Em que medida e em que condições tem acesso a consulta jurídica, apoio judiciário ou outras formas de aconselhamento. Quais os requisitos que regem o seu direito à indenização? Em que condições tem direito à interpretação e tradução? Quais os procedimentos para apresentar uma denúncia caso os seus direitos não sejam respeitados pelas autoridades competentes que operam no contexto do processo penal? Quais os mecanismos especiais que pode utilizar em Portugal para defender os seus direitos, sendo residente em outro Estado? Como e em que condições podem ser reembolsadas as despesas que suportou devido à sua participação no processo penal? Em que condições tem direito à notificação das decisões preferidas no processo penal? A extensão e o grau de detalhe das informações a que se refere o número anterior podem variar consoante as necessidades específicas e as circunstâncias pessoais da vítima, bem como a natureza do crime. No momento em que apresenta a denúncia, é assegurado à vítima o direito à assistência gratuita e à tradução da confirmação escrita da denúncia numa língua que compreenda, sempre que não entenda português. Podem ser fornecidas em fases posteriores do processo informações complementares em função das necessidades da vítima e da relevância dessas informações em cada fase do processo. A vítima tem direito a consultar o processo e obter cópias das peças processuais nas mesmas condições em que tal é permitido ao ofendido nos termos previstos no Código de Processo Penal. Sempre que a vítima o solicite junto da entidade competente para o efeito e sem prejuízo do regime do segredo de justiça, deve ainda ser-lhe assegurada informação sem atrasos injustificados sobre o seguimento dado à denúncia, incluindo a decisão de arquivamento ou de não pronúncia, bem como a decisão de suspender provisoriamente o processo, a decisão de acusação ou de pronúncia, os elementos pertinentes que lhe permitam, após a acusação ou a decisão instrutória, ser inteirada do estado do processo, incluindo o local e a data da realização da audiência de julgamento e da situação processual do arguido, por factos que lhe digam respeito, salvo em casos excepcionais que possam prejudicar o bom andamento dos autos. C. A sentença do tribunal. E muito mais. Eu fiz questão aqui de vos ler algumas partes para terem a noção da complexidade que este tema traz e que efetivamente as pessoas no momento estão preocupadas em proteger os seus filhos, ter segurança, como é que muitas vezes vão conseguir ir a casa buscar as suas coisas. Muitas das vezes é importante assegurar que é o agressor que deve sair de casa e para isso é importante que o Ministério Público intervenha e aplique uma medida de coação, uma medida preventiva para acautelar os interesses daquela vítima, daquela situação, daquelas pessoas envolvidas, seja a vítima, mulher, crianças, seja ele, pronto, não é? Então, eu não sei se aqui a situação do Instagram já melhorou a nível de som, mas pronto, enfim, vamos continuar. Há sempre esta segunda, então, possibilidade de terem acesso depois aqui à live no Instagram. Esta não é uma área em que eu intervenha. Ou seja, eu tomei aqui uma decisão que tudo o que tem a ver com o processo de crime de violência doméstica, eu raramente, só em casos muito excepcionais, é que acompanho aqui
vítimas nesta área. Isto porque eu tive que fazer uma opção. Eu não conseguiria ser muito boa a acompanhar mães que se separam e que precisam de regular as responsabilidades parentais dos filhos, e depois, aqui ao mesmo tempo, acompanhar na complexidade que este tipo de processos trazem, porque são complexos. Porque eu diria que aqui o mais importante é, logo de início, acautelar, não é? Ou seja, muitas vezes há necessidade de haver um papel ativo e informativo por parte das vítimas em pedir as medidas que entende que são as que vão mais acautelar a sua situação. Não é? Por repare-se, aquelas situações mais graves em que há a necessidade de abandonar a casa, porque o agressor pode ter armas de fogo, embora essa é logo uma medida que, à partida, e está previsto que nas 72 horas seguintes, obrigatoriamente, isto é um processo urgente, e que, obrigatoriamente, o Ministério Público tem que dar um despacho acerca das medidas cautelares, não é? Proteger os envolvidos, as crianças. Mas, infelizmente, muitas das situações, só pela denúncia, não é? Imaginem esta situação em que efetivamente há aqui uma violência psicológica, uma chantagem psicológica, ofensas verbais, humilhação de tal forma, mas que só se passa entre quatro paredes. Temos crianças em que a mãe fica aqui num duelo que é protejo-os ou exponho-os porque eu preciso que eles sejam ouvidos, dependendo da idade, né? Porque se tivermos aqui crianças pequenas não o vão fazer, não é? Mas há necessidade de expor os meus filhos para que eles sejam ouvidos de forma a que confirmem tudo aquilo que se tem vindo a passar, não é? E então é neste balanço, não é? Em protejo, exponho, estar a expor também é proteger. O que é que eu faço? Não é? Até porque, agora passamos aqui para o tema da CPCJ. Comissão de Proteção de Jovens e Crianças em Perigo. Sempre que há uma denúncia de crime de violência doméstica em que envolvam crianças, as entidades, o Ministério Público transmite um perigo, não é? Porque há de alguma forma perigo para as crianças envolvidas e esta comissão atua, ou seja, vai investigar, dependendo, é como eu digo, é dependendo da gravidade da situação, ou mais depressa, até porque por vezes é preciso mesmo proteger as crianças e retirá-las e encontrar um abrigo para estas crianças temporariamente, mas o que é certo é que há que ter noção disto. E vou-vos dar aqui um exemplo em que tudo pode correr muito bem e estas entidades ajudarem, ou quando isso se torna um inferno. Então, uma mãe com uma filha de cerca de 10, 11 anos, que está separada do pai da criança desde muito cedo, estão reguladas as responsabilidades parentais, o pai é completamente ausente, nem sequer vive em Portugal, praticamente não tem contacto nenhum com a filha, despesas praticamente não paga, e esta mulher vai então dar início a uma nova relação, vai refazer a sua vida, e quando tudo parecia que corre bem, começam a ver os sinais, de repente, de manipulação, até inclusive a chegar à agressão física. Desesperada, a primeira coisa que faz é contactar as entidades, a APAV,
Depois a vítima, o que é que pode fazer? Logo automaticamente o que lhe aconselham é que saia de casa, apresente denúncia, veja se tem uma casa de familiares onde possa ficar, por acaso, nesta situação. Havia então, mas automaticamente é desencadeado, então com a denúncia é desencadeado um processo na CPCJ e pelo facto de estar envolvida uma criança que não era filha sequer daquele agressor, esta mãe viu-se na iminência de uma investigação enorme com a possibilidade que lhe verbalizaram de lhe retirarem a filha. Quando a criança não esteve envolvida na agressão, estava no local, sim, assistiu, sim, mas a agredida aqui foi só a mãe. E então, a experiência desta mulher foi que, se eu soubesse o que sei hoje e aquilo que fizeram comigo, porque apareciam-me em casa de repente para perceber se eu tinha as coisas organizadas, falaram com a miúda e perguntam-me aqui com que idade é que podem ser ouvidos. Com 12 anos, de certeza. Com menos de 12 anos, depende. Dependendo das instituições, se acham que a criança tem maturidade ou não para ser ouvida. Por isso eu diria que a partir dos 6 anos em diante, é bem possível que sejam ouvidas. Menos que 6 anos não, até porque as crianças ainda não têm bem a noção e a percepção correta do que é certo e errado, apesar de já terem alguma percepção, mas não têm maturidade suficiente para fornecer credibilidade. E o que é certo é que, para esta situação em concreto, esta também ficou com esta experiência. Eu soubesse o que sei hoje, tinha naquele momento reunido o máximo de dinheiro que conseguia, tinha contactado familiares, tinha saído de casa e protegia-me simplesmente. Porque depois tudo o que veio daí em diante foi terrível. É claro que os agressores devem ser punidos, não é? Mas depois há todo um lado que é preciso ter em mente de tudo o que vem depois, não é? Mas estamos aqui a falar então de um exemplo que não é a maior parte dos exemplos que vêm ter às minhas mãos. Estamos a falar de casos em que houve uma separação, em que há uma agressão, há violência psicológica, mas os filhos são comuns. Mas o que é certo é que, apesar de na lei, a lei prever em casos muito graves que a outra parte, ou seja, aqui um pai, não é, agressor, possa ficar inibido de regulação das responsabilidades parentais, estes casos têm que ser mesmo muito, muito, muito graves. Porque, as pessoas que infelizmente tenham passado por isso podem vir aqui confirmar, e têm sido muitas as partilhas neste tema, a experiência que têm é que parece que não veem fazer nada, não veem por parte dos órgãos e das entidades a agirem com a rapidez que deveria, com a cautela que deveria, aplicando as medidas cautelares que seriam as necessárias. E depois o que é que acontece? Acontece que temos uma pessoa doente, porque sim, quem pratica este tipo de factos tem que estar doente mentalmente, não é? Tem que ter alguns traumas, eventualmente de infância, também eventualmente sofreu de violência doméstica e não sabe fazer de outra maneira, não tem consciência daquilo que está a fazer muitas das vezes. Por exemplo, não quer dizer que seja em todos os casos, mas o que é certo é que, tendo filhos em comum, vai-se abrir uma guerra. Porque aquele agressor não aceita estar a ser julgado por um tribunal, não aceita que tenha feito algo de mal, na cabeça dele foi a outra parte que o provocava por várias situações, ou seja, conseguem ter um discurso completamente desresponsabilizador de tudo o que aconteceu, e têm filhos, a maior parte das vezes pequenos, e como é que fica a regulação das responsabilidades parentais em casos que, na prática, são graves, mas que, em termos de provas,
não se consegue provar efetivamente a gravidade daquela situação. Então, como é que se acautelam e protegem os interesses das crianças que depois de passarem por uma situação destas, ainda que seja passado 6 meses, ainda que seja passado um ano, não é? Porque os tribunais entendem que há o direito a conviver com os pais, há o direito do pai, o direito da criança de ter um pai, de conviver. Muitos deles prometem que mudam, mas depois, em várias atitudes do dia a dia, começam a refletir a personalidade deles, não é? De chantagear, de pressionar, de falar mal da mãe, é mais forte que eles, não é? Como lidar com um progenitor após um processo de violência doméstica? Como lidar com um progenitor agressor com crianças pequenas, 3, 4, 5 anos, mesmo que sejam maiores, e ter que partilhar responsabilidades dos filhos até aos 18 anos, 19, 20, 25, se continuar a estudar. Agora, é este o outro lado que deve ser protegido. Não é? É imprescindível que haja apoio psicológico, haja apoio obrigatoriamente sempre que haja uma separação. Os pais devem passar por um processo de ultrapassar os conflitos que existiram entre o casal, entre o homem e a mulher, para que possam, de alguma forma, porque nunca vai ser perfeita, seguir e focarem-se apenas nas necessidades dos filhos, não é? Claro que vamos ter muitas situações em que temos pais que não são cuidadores. Se calhar nem queriam ter sido pais. Se calhar por vezes até verbalizavam que queriam ser pais, mas depois não querem, não é? Há que lidar também com toda essa parte do afastamento total. Há que lidar com os progenitores que são manipuladores e que jamais vão mudar, por mais cursos que façam, por mais que lhes imponham algum tipo de tratamento, mas acredito que aqueles que aceitam e que se submetem a tratamentos e acompanhamento psicológico vão melhorar, de certeza, não é? Mas aquilo que eu queria realçar hoje é: existem muitas previsões legais, existe muita coisa escrita. Agora, na prática, no dia a dia, na realidade do que é a vivência destas pessoas, nestas situações, ainda temos um longo caminho pela frente. Nós ainda somos reprimidas. As mulheres ainda são muito submissas. A sociedade, a nossa cultura, não permitiu ainda que se protejam as mulheres, as mães e os filhos. E este tipo de situações, cada vez mais, e como se pode ver nas notícias e nos dados estatísticos, cada vez aumentam. Qual a explicação para este fenómeno? Falta de informação, falta de apoio generalizada. Profissionais que atuam nesta área completamente sem formação. Se não sabem, não façam. Porque estamos a falar de uma área da vida muito, muito, muito delicada e que é preciso entrega. É preciso perceber que há ali, que são seres humanos, que são sentimentos, são pessoas que precisam de muito apoio e, a par de termos uma justiça, no geral, desresponsabilizadora e que não pune à altura, que não previne, principalmente prevenção à altura, enquanto não se criarem especializações para profissionais para acompanhar este tema das separações,
da violência doméstica, de ensinar os pais a serem pais separados, quando não houver um departamento específico só para este tema, as coisas vão muito mal. Vão muito mal. E cada vez mais, a pouco e pouco, vai sendo difundida a informação, mas infelizmente os dados mostram que para haver tantas situações em que as vítimas pedem apoio e depois não apresentam as denúncias, é o reflexo de que na prática as coisas não se passam como deveriam. Não há a proteção que deveria. Quando se vem aqui falar em direito de indemnização por parte das vítimas, de que é que lhes ajuda, sim, como é óbvio, mas estamos a falar de que valores de indemnizações? São valores que vão proteger e que vão acautelar o futuro que têm pela frente, de terem que partilhar responsabilidades parentais com um homem que está em raiva porque foi posto em tribunal, foi julgado, foi condenado, ainda que durante um tempo tenha que se afastar, ainda que eventualmente tenha que pagar alguma indenização que mais das vezes nem fica escrita esse direito à indenização, mas depois eles não têm por onde pagar. E passa tudo. E depois, passados uns anos, como é que é? Como é que se fazem com os filhos? Não se pode apagar aquela pessoa da vida. Em alguns casos seria simples se assim fosse, mas não pode. Não é? E há que ter esta consciência de ter que lidar com todos estes fatores. E era isto que eu queria trazer. Há mesmo muito a falar. Mas é como eu digo, não é o tema para mim que eu represente. Até porque não concordo com imensas coisas que se fazem e que não se fazem. Não consigo, simplesmente. Dou apoio, sim, em fazer e preparar, prevenir o melhor. Prevenir tudo, desde a parte legal à parte emocional, a questões práticas da vida que são necessárias pensar e que as pessoas no meio daquele caos não têm sequer capacidade para pensar no momento em decisões que têm que tomar. Isso sim, e da minha parte é apostar mesmo na prevenção. E eu irei trazer mais reflexões sobre este tema. Eu hoje acabei por não adiantar muito acerca da intervenção da CPCJ. Vou criar se calhar uma live só para falar neste tema, porque também não quero que sejam muito extensas. Eu tento sempre ver se me contenho aqui em 30 minutos, já vamos em 47 e pronto, é como eu digo, eu ficava aqui a falar eternamente, porque enfim, é mesmo um tema que precisa que falem nele. É preciso que falem nele. É preciso criar medidas preventivas, prevenir cada vez mais. Mas com isto acho que já deixei aqui muita informação. Eu iria partilhar então aqui alguns links úteis para, de uma forma sintetizada, perceberem na prática como é que funciona aqui a parte burocrática. Isto para vos dizer que há muitas situações que vão para julgamento, mas depois há muitas situações que ficam-se ali pela suspensão provisória do processo, ou seja, o agressor fica eventualmente inibido, são-lhe aplicadas algumas medidas, injunções, neste caso são injunções, durante um período de tempo. Por exemplo, durante 2 anos fica inibido de humilhar, contactar, aproximar-se. Não é? Claro que isto depois tem reflexos na regulação das responsabilidades parentais. Mas eu depois trarei este tema mais minucioso, ou seja, digamos que vai haver uma continuação. Espero que tenha sido útil. Como eu digo, há muito a dizer. É um tema muito complexo e o melhor conselho que eu posso dar é para alguém que esteja a passar por esta situação, que se informem, procurem advogados especializados, marquem uma consulta jurídica para saber tudo aquilo que podem contar e pensar em todos os cenários possíveis, porque a teoria é teoria e a prática é prática. Fiquem bem, até à próxima terça-feira com mais um tema que entretanto irei divulgar. Obrigada.